redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livrar o seu sangue sobre mim, me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele que venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Olá, família da Vila! Como é bom a gente poder estar aqui, não? Muito gostoso a gente poder ter esse momento tão legal de culto ao Senhor. Nós estamos juntos, nossa família se reuniu nesse tempo para que a gente possa cultuar a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Esse momento é um exercício espiritual na nossa vida e nós devemos fazê-lo, nós devemos nos dedicar com toda a intensidade do nosso coração e da nossa alma. É muito bom estar aqui com você. E eu queria agradecer também você que por um acaso possa estar nos visitando, estar aqui pela primeira vez com a gente. Seja muito bem-vindo. Esse espaço é o espaço daqueles que entendem Jesus como seu Salvador, o seu Senhor. É o espaço daqueles que se dedicam e entendem que quão importante é nos dedicarmos a adorar ao Senhor, o nosso Deus. Então, vamos juntos cantar, vamos juntos orar, vamos juntos ouvir aquilo que a voz dele tem para falar no nosso coração. E eu queria começar esse momento nada mais, nada menos como uma oração,
para que a gente possa convidá-lo para que ele receba todo o nosso culto, toda a nossa dedicação, toda a nossa oração e o nosso coração esteja preparado para entregar para ele tudo que nós somos e tudo que nós temos. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero agradecer muito porque o Senhor é tudo nas nossas vidas. Eu quero bendizer o teu nome porque o Senhor é único no nosso coração. Eu quero dedicar, ó Pai, a cada um de nós, da nossa igreja, da nossa comunidade, que nesse momento se coloca perante o Senhor com um único propósito, oferecer o culto de adoração e o nosso coração ao Senhor. Nós queremos te entregar tudo que nós somos, tudo que nós temos, e nós queremos, ó Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer e deixar a tua palavra transformar o nosso ser. Pai, fica com a gente, porque esse culto é teu. Esse culto é feito para o Senhor e nós estamos aqui como igreja, em família, porque nós cremos que a presença do Senhor está aqui conosco. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas falhas e nós nos entregamos de coração ao Senhor, que é o nosso Rei e o nosso Salvador. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, queridos. Que alegria poder meditar a palavra de Deus, mesmo que remotamente. Que em breve nós possamos nos encontrar. Vamos ler a palavra de Deus nesse momento? Salmo 115. Leiam comigo. Honra somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus dele? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são ídolos deles, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a ele os que fazem e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor, e ele é o seu amparo e seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, e ele é seu amparo e seu escudo. Confiam no Senhor os que temem no Senhor, e ele é seu amparo e seu escudo. De nós, se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhe a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Aleluias. Estou alegre porque estás alegre. Estou alegre, conta-me por quê. Estou alegre porque estás alegre. Isso eu quero já saber. Vou contar-lhe, pode contar-lhe a razão de estar alegre assim. Pam, param, pam, pam, pam. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Oi gente, tudo bem? Atualiza Vila na área e eu queria começar com uma pergunta. Qual é o seu talento? O que é aquilo que você faz de melhor, que você acha que é um presente de Deus na sua vida, que foi Ele que te deu? Qual é o seu dom? Eu queria convidar você a trazer esse dom e esse talento aqui para a Igreja da Vila. A gente está precisando de voluntários em várias áreas e eu tenho certeza que
você deve ter um talento escondido por aí, aguardando uma oportunidade, ó. A oportunidade chegou. Vocês sabem, a igreja é feita por pessoas, tem gente em cada coisa que acontece aqui. Desse vídeo que você está assistindo e que alguém emprestou um tempo da sua semana para editar, ao nosso grupo de cânticos, ao pastor Leandro, tá todo mundo envolvido. E a gente gostaria muito que você também se envolvesse com a gente. Para saber o que você pode fazer, como colaborar, procura o pastor Leandro por telefone ou por WhatsApp e conversa um pouco com ele. Tem 3 áreas que a gente de fato precisa de mais voluntários: a Vila Guia, a Vila Tim, o grupo de cânticos, especialmente se você tocar um instrumento, e a nossa comunicação, que é a equipe que edita os vídeos do culto, que trabalha as nossas redes sociais. Me conta o que é que você sabe fazer, como que você pode colaborar para tornar esse nosso ambiente cada vez melhor, um ambiente sempre de comunhão e de colaboração. A gente espera por você. Pensa com carinho, pensa na sua semana, procura o pastor Leandro, e eu tenho certeza que você vai encontrar um lugar legal para empregar o seu talento aqui com a gente. Pessoal, eu queria trazer agora nesse momento um recadinho muito especial para toda a nossa comunidade, toda a nossa igreja, e gostaria muito que você considerasse a respeito do que eu vou dizer, que é de muita importância. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem uma forma muito peculiar de funcionar como instituição, como igreja. Ela tem um regimento constitucional muito sólido. E esse regimento, ele nos direciona não para burocratizar o processo de ser igreja, mas para nos ajudar na nossa organização denominacional, institucional, como igreja, para que a gente consiga manter as coisas no seu devido lugar. Diante da nossa Constituição, diante dos nossos deveres como Igreja Presbiteriana do Brasil, nós devemos todo ano reunir aquelas pessoas que são membros oficiais da nossa comunidade numa assembleia, o que nós chamamos de Assembleia Ordinária. Nós fazemos ela uma vez ao ano. Nós ainda, por causa de toda a transição pastoral, por causa do momento de pandemia que nós estamos vivendo, nós ainda não fizemos a nossa assembleia desse ano, do ano de 2021. E eu gostaria de convocar você, que é membro da nossa igreja. Eu gostaria até de dar ênfase nessa palavra. Não é um convite, é uma convocação mesmo, para você que é membro da nossa comunidade, porque isso é muito importante. Nós vamos realizar a nossa Assembleia Ordinária do ano de 2021 no dia 11 de julho, 11/7 desse ano, daqui a algumas semanas. Nós vamos fazer isso como? Nós vamos fazer ela de forma totalmente online, nós vamos fazer por uma reunião pelo Google Meet, nós vamos enviar o link dessa reunião para você e você entrará como membro na Assembleia, onde nós teremos ali a nossa prestação de contas financeiras, a apresentação do nosso orçamento para o ano de 2021, embora nós já estejamos no mês 6, nós vamos fazer isso como a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil nos direciona. Então eu gostaria de convocar você, que é membro oficial da Igreja da Vila, para o dia 11/7, às 17 horas, pela uma reunião do Meet, a estarem presentes na nossa Assembleia Ordinária de 2021. Ali nós trataremos desses e outros assuntos e será um tempo, com certeza, muito edificante para o nosso coração, uma vez que nós estamos tratando e lidando com coisas da missão que Deus nos deu enquanto Igreja da Vila. Que Deus te abençoe, eu espero muito poder contar com você no dia 11/7, às 17 horas, antes do nosso culto, na Assembleia da nossa igreja. Bem-aventurado que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus.
Deus da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração,
viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. de Jesus, meu bom pastor. Esse é um momento muito especial do nosso culto, é um momento muito importante, onde nós paramos para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer, ouvir a voz dele. E como nós vimos semana passada, Deus é um Deus que fala. Deus continua falando ao nosso coração. E nós devemos estar atentos àquilo que Ele está falando, àquilo que Ele está fazendo na nossa vida, o que Ele está transformando na nossa essência. Esse é um momento para quietarmos no colo do nosso Pai eterno e dizer: fala comigo, fala com o meu coração. Nós estamos conversando um pouquinho sobre um tema muito importante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. O que é de fato ser cristão em dias tão complexos como os nossos? Nós estamos vivendo dias onde nós somos questionados, nós somos perguntados, dias que nós somos colocados na parede, nós somos constantemente visitados para nos perguntar: você não é crente? Você não é cristão? Como nós podemos nos comportar na sociedade de forma que exista em nossa vida coerência e autenticidade? O que nos distingue? O que nos torna diferente? O que nos torna únicos diante de tudo isso que Deus mesmo diz que nós somos? Essa série chamada Raízes, ela vem trabalhar um pouquinho disso no nosso coração. Quem nós somos? E como viver os nossos dias com coerência diante da nossa identidade, daquilo que nós somos. Deus quer que cada um de nós sejamos autênticos, discípulos autênticos, íntegros, para que nós possamos ser vistos por todos como representantes, embaixadores de Jesus e o seu reino aqui na terra e na nossa vida. Onde Deus te colocou, onde você exerce isso com tanto carinho, com tanto afinco. Nós estamos falando das raízes que nos sustentam, daquilo que são a base da nossa centralidade ética, daquilo que define as nossas decisões, aquilo que pauta o conteúdo que nos dá sustento
para viver tudo que nós estamos vivendo, para responder a tudo que somos questionados, para nos colocar, para nos posicionar diante do reino na qual nós somos chamados a viver. Vem com a gente estudar, aprender, ser transformado pela palavra de Deus e conhecer quais são as nossas raízes ou quais deveriam ser as nossas raízes que nos sustentam, mesmo quando a tempestade vem, mesmo quando os ventos fortes vêm, mesmo quando tudo abala a nossa existência. Onde nós devemos fincar as nossas bases, as nossas raízes? Na semana passada a gente estava conversando um pouquinho sobre isso e o povo agora está de frente para o Sinai, ouvindo Deus falar diretamente com eles. Eles estão ouvindo a voz de Deus, dizendo para eles quem eles são, porque eles saíram do Egito e viveram 400 anos presos como escravos lá. Agora eles são livres. E Deus se mostra para eles no Sinai, dizendo: eu quero mostrar para vocês quem vocês são e o que eu quero de vocês, qual é a vida de liberdade que eu tenho para vocês. Eu amo vocês. E eu vou sempre proteger vocês nessa vida de liberdade, intensidade e relacionamento. Gente, tudo começa com uma realidade. Nós vimos o Shema, aquela oração, e no meio dessa oração tem uma frase que salta, que se destaca ali. A oração diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tudo começa com essa realidade. Aquele povo precisava aprender, assim como eu e você precisamos aprender, ter isso muito firme, isso profundo nas nossas raízes. O Senhor, Yahvé, o nosso Deus, que veio aqui na pessoa de Jesus Cristo e fez a maior obra de amor naquela cruz por mim e por você. Esse Deus que ama, ele é único. Ele é único. Essa é a base de tudo. Essa é a base da identidade do povo de Deus. Essa é a base na qual Deus começou a falar com aquele povo. Nós partimos de um pressuposto muito forte, muito presente, muito potente. Deus é único. Mas não para por aí. Como nós temos visto e falado insistentemente, esse Deus único, ele nos criou com um propósito muito bem estabelecido. Nós somos exclusivamente dele, nós somos propriedade exclusiva dele e vivemos para ele, em um relacionamento íntimo, profundo com o nosso Criador que se apresenta como o nosso Pai. A nossa natureza, gente, foi criada para servir a Deus em amor. No nosso DNA, na nossa constituição, nós somos criados para devotar a Ele o nosso coração, como se fosse algo da nossa essência. Aliás, como é algo da nossa essência. É isso que nos torna humanos. Nós fomos feitos para servir. Nós fomos feitos para servir a Deus. Essa é a nossa constituição mais básica. É a constituição física, emocional e espiritual de cada um de nós. Nenhum ser humano criado por Deus, ou seja, todos, fogem dessa essência, dessa constituição. Mas deu ruim, né? Parece que alguma coisa deu errado, alguma coisa aconteceu e distorceu tudo isso. Nós somos criados para servir a Deus, mas parece que algo atrapalha tudo isso no nosso dia a dia, na nossa prática. Gente, a gente pode ouvir isso estampado na nossa cultura. Tem uma música do Lenine, junto com o Vitor Ramil, que expressa isso, essa natureza nossa, mas que foi meio perturbada, distorcida, de forma muito, mas muito visível, explícita. Olha só o que o Lenine canta. Na verdade, essa música é uma música do Bob Dylan, que ele fez uma versão brasileira e ele trouxe para nós. A música chama Um Dia Você Vai Servir Alguém. Olha o que essa música diz. Você pode ser rei no país do futebol. Pode ser viciado em bingo e nunca ver a luz do sol. Você pode ser um mago e vender livros de montão, pode ser uma socialite e enriquecer vendendo pão, mas um dia vai servir a alguém. Você pode estar na mídia sem saber porquê, você pode ser dono de uma rede de TV, você pode dar o fora tendo tudo para ficar, adotar um nome diferente, você pode mesmo se isolar, mas um dia você vai servir a alguém. Você pode desejar a cura com Lacan, você pode procurar o serviço de um xamã,
Você pode ser um pregador, chutar os santos do altar, você pode ter um bom discurso, você pode nem saber falar, mas um dia vai servir a alguém. Você pode ser demente, pode ser doutor, pode ser sincero, pode ter rancor, você pode ser um crente, você pode ser um ateu, pode ser um leitor vaidoso ou uma miss que nunca leu, mas um dia vai servir a alguém. Você pode trabalhar na construção civil, pode estar desempregado, com a vida por um fio. Você pode ter poder, fazer coisas que ninguém fizer. Pode ter mulheres numa jaula, pode ter as drogas que quiser. Mas um dia vai servir a alguém. Um dia vai servir a alguém. Seja o diabo ou seja Deus, um dia você vai servir a alguém. Gente, que impressionante o refrão dessa música. Que impressionante como Lenine traduziu, né, inspirado na música de Bob Dylan, essa música que fala do nosso coração como essencialmente servil. Nós nos devotamos a alguma coisa, nós nos entregamos a alguma coisa, nós somos servos de algo ou de alguém porque isso está na nossa constituição, está no nosso DNA. E tem uma pessoa que era uma figura pública, eu não sei se você conhece, o nome dele é David Foster Wallace. Ele é um escritor norte-americano que se tornou muito famoso durante um período de tempo, alguns anos atrás, por causa dos seus romances que ele escreveu, de forma de trazer um confronto com a cultura naquilo que ele escrevia. Mas Wallace, ele imergiu num período de depressão muito profunda quando ele entrou em choque com aquilo que ele cria ou não cria e aquilo que a sociedade tinha se transformado. E ele cometeu um suicídio em 2008. Ele deixou de existir. E o Wallace, que era um ateu declarado, ele parece que expressa um pouco disso que Lenine canta. E um pouco disso que eu e você somos como essência. Olha o que um ateu, David Wallace, ele escreve a respeito da essência do nosso coração. Ele diz assim, ó: nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, não existe o ateísmo. Não existe a não adoração. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que adorar. É uma excelente razão para escolher algum tipo de Deus ou ser espiritual para adorar. Seja Jesus Cristo ou Alá, seja Yahvé, ou a deusa da fertilidade, ou as 4 verdades nobres do budismo, ou o conjunto dos princípios éticos infalíveis. A verdade é que qualquer outra coisa que você adorar te comerá vivo. Se você adora dinheiro ou coisas materiais, se essas coisas estão onde você encontra o verdadeiro sentido para a vida, então você nunca terá o suficiente. Nunca sentirá que tem o suficiente. É a verdade. Adore o seu próprio corpo e a beleza, seu poder e a sedução, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começam a aparecer, você experimentará a morte milhares de vezes antes que você finalmente seja enterrado. De certa forma, todos nós já sabemos de tudo isso. Já foi codificado em mitos, provérbios, clichês, comentários, ditados, parábolas, o esqueleto de toda a grande história. O segredo é manter diariamente a verdade evidente na sua consciência. Adore o poder, você se sentirá fraco e temeroso e precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo à distância. Adore seu intelecto. Sendo visto como inteligente, você terminará se sentindo estúpido, impostor, sempre próximo de ser descoberto. Como uma pessoa como David Foster Wallace definiu, escreveu, ele colocou em palavras aquilo que a nossa essência é. Nós servimos porque nós somos constituídos para servir. Nós somos constituídos para adorar. Nós somos feitos para a adoração, para nos devotar, nos entregar, adorar. Essa é a nossa constituição. É isso que nós somos. É isso que nós fazemos. É isso o porquê de nós vivermos. A questão colocada muito bem por ele é decidir o que nós adoramos ou quem nós adoramos. Porque essa é a nossa essência. Nós nunca vamos deixar de adorar alguma coisa ou alguém. Mas quem nós adoramos? É bem isso, gente.
É bem assim que começa as 10 palavras de Deus. É bem assim que o povo está ali no pé do Sinai e eles começam a ouvir de Deus quem eles são e qual o caminho ético, moral que eles devem caminhar, que eles devem percorrer a partir de agora que eles saíram do Egito, eles saíram daquela terra. No versículo 3 nós temos o primeiro mandamento, ou melhor dizendo, a primeira palavra de Deus. E esse versículo diz de uma forma muito clara, mas em poucas palavras. Ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Você consegue ler aí comigo o que está escrito nesse versículo? Vamos junto? Não terás outros deuses diante de mim. Uma coisa que eu tenho falado muito aqui e tenho comentado muito nos pequenos grupos, nas nossas reuniões da semana, estou sentindo falta de alguns de vocês lá, vale a pena. Eu tenho falado que os mandamentos ou as palavras de Deus expressas aqui em Êxodo 20 ou Deuteronômio capítulo 5, eles possuem frases, palavras sintéticas diante de todo o conteúdo vasto que está por trás deles. Quando nós lemos um mandamento, uma palavra como essa, não terás outros deuses diante de mim, parece que dá uma certa sensação, uma impressão de que eu entendi tudo que está escrito ali. De que tudo está estampado diante de mim. Mas existem muitas coisas por trás disso. Mas por que Deus começa assim? Por que a primeira palavra que Deus usa e expressa ali é essa: não terás outros deuses diante de mim? A primeira coisa que o povo ouviu foi esse. O primeiro direcionamento que eu tenho para dar para vocês é que vocês precisam entender que eu sou único e que vocês não terão outros diante de mim. Pensa comigo o que significa isso, o que significa essa palavra. Gente, para a gente entender isso, a gente precisa emergir um pouco na mente do povo judeu, no coração deles e o que eles estavam vivendo. Esse povo acabou de sair do Egito, isso é um pouco de contexto. O Egito é uma terra repleta de deuses. O sol é a maior divindade do Egito. O sol, ele representa algo, ele representa as coisas criadas, ele é a divindade que mostra como se ele ordenasse e controlasse todo o funcionamento de tudo que existe. Mas o faraó é filho do sol e, consequentemente, também é Deus, também é uma das divindades do Egito. Você não pode se portar diante do faraó como se ele fosse qualquer uma pessoa comum. Ele não é uma pessoa comum, ele é um Deus, ele é filho do sol. O rio Nilo é uma divindade. Ele representa toda a fertilidade do Egito, ele precisa ser adorado, ele precisa ser reverenciado, porque senão você não tem solo fértil, não tem comida. O crocodilo do rio Nilo também é uma divindade. Os gatos que estão espalhados pelo Egito, eles são encarnações de divindades. Eles têm deuses para tudo quanto é lado. Nós estamos lidando com pessoas que vieram de um contexto onde não existe um Deus. Existem deuses, existem vários deuses. E esses deuses, eles estão ali para ser adorados, reverenciados e servidos. Na mente de alguém que cresceu numa cultura politeísta, quem criou tudo o que existe, quem governa todas as coisas, não é um Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente, como nós já estamos tão impregnados dessa verdade. Muito do Ocidente acredita assim. O Deus que ama, que quer ter um relacionamento próximo, íntimo com seus servos, essa é a nossa cosmovisão, esse é o jeito que nós acreditamos. Então, isso para nós é muito natural, muito normal, mas na mente deles não. Na mente de quem cresceu numa cultura politeísta, tudo o que existe surgiu e é governado por uma coletividade de deuses. Cada um possui sua função, seu papel. Eles exigem que seus servos, os que habitam no mundo criado, ofereçam sacrifícios para que eles sejam satisfeitos, para que eles não se irem trazendo bênçãos e não maldição sobre a terra. Tem algumas séries de TV que isso fica muito evidente. Você já viu isso? Assiste Vikings, por exemplo. Você vai ver esse povo oferecendo ali na cultura viking sacrifícios para que Deus, os deuses deles, não se irem, não fiquem irados e não façam que as coisas deem errado na sua vida. Gente, o povo que Deus tirou do Egito cresce nesse contexto, nessa cosmovisão. Não só eles. Pensa nisso.
os pais deles, os avós deles, talvez os bisavós deles, foram 400 anos. A história de ter um Deus só é uma tradição na vida daquele povo que veio sendo contado de pai para filho, mas que talvez ficou bem abafada como algo lá atrás na vida deles. Não era assim no seu dia a dia, na sua realidade. Pensa nisso. O que eles conversavam quando estavam amassando tijolo? O que era a conversa ali quando eles saíam de casa? O que era comum eles verem todo dia? O povo sacrificando coisas para os seus deuses, falando dos deuses, que os deuses me protejam, o dialeto, as gírias, a linguagem, a reverência, a devoção para Faraó, a cosmovisão daquele povo girava em torno desse eixo. Pensa como tudo isso era na cabeça deles. Os escravos que um dia lá atrás, 400 anos, não eram escravos, porque teve José, teve Jacó, teve Isaac, Abraão, mas tudo isso era parte de uma história na mente deles. Eles não viveram tudo isso. Essa história nem escrita estava, mas era contada na tradição familiar. Mas qual que era a realidade dos dias deles? Deuses, deuses, deuses. Esse povo sai do Egito assim, totalmente envolvido com um jeito de ler o mundo, estátuas, imagens, sacrifícios, deuses, isso tudo fazia parte do seu dia a dia. E agora eles são libertos e vê o pão cair do céu, a água sair da rocha, vê os milagres acontecer no seu caminho, chegam no Sinai e vê aquele monte, aquele tamanho de monte envolto por raios, trovões e uma voz trovejando lá de cima dizendo para eles: não tenham outros deuses diante de mim. Meu Jesus, você consegue absorver essa cena? Eles ficam tão assustados que eles chegam a pedir para Moisés: não deixa Deus falar direto com a gente não, pede para ele falar com você e você fala com a gente. É aquele medo, aquele temor de ser consumido. O que Deus estava gritando do alto do Sinai para aquele povo é que eles viveram numa cultura idólatra, uma cultura politeísta, uma cultura cheia de deuses, mas eles precisavam aprender uma verdade que é a base de todas as outras verdades. Não tenha nada no seu coração além de mim, porque eu sou tudo, eu sou único e eu sou o suficiente para você. Eu sou aquele que vocês precisam. Não para por aí. Esse povo está sendo conduzido por Deus para a terra de Canaã. Gente, essa terra é um shopping center de deuses dos mais variados tipos. Tem deuses para todas as idades e todos os gostos. Deuses que prometem fertilidade, outros que prometem vitória na guerra, outros que prometem dinheiro e prosperidade, outros ainda que prometem imortalidade. Tem deuses que prometem sensualidade, que prometem prazer, prazer na comida, no vinho. Tem deuses que prometem revelar mistérios, dar capacidade de adquirir sabedoria e conhecimento. Tem deuses que se encarnam em animais e se tornam sagrados. Essa é a terra de Canaã. É para onde esse povo está indo. Deus sabia que estava tirando o povo do Egito de um contexto extremamente politeísta e levando eles para conquistar uma terra que também era um contexto de muitos deuses e de uma crença politeísta. O que os tornaria único e que daria base para todas as outras palavras de Deus é essa verdade que Deus gritou do alto do Monte Sinai: não terás outros deuses diante de mim. Vocês precisam entender o que significa isso na sua vida, o que significa isso para vocês, o que significa isso a partir de agora. Esse mandamento, essa palavra tão forte, tão única, que dá base, solo para todas as outras, ela trata de uma coisa muito forte. Ela trata sobre a essência do coração humano que se devota a alguma coisa. Ela fala sobre a idolatria. Ela fala sobre isso que nós já ouvimos falar, ora sabemos o que é, mas ora nos confundimos e talvez não sabemos com profundidade do que se trata. Mas o que é? Você pode me perguntar: pastor, então define pra gente o que é idolatria. Se Deus bradou do alto do Monte Sinai que não poderiam ter outros deuses além dele, o que significa idolatria? O que quer dizer isso? Gente, tem um entendimento muito comum sobre a idolatria. Não sei se isso é presente aqui nos nossos corações de todo mundo aqui da nossa igreja. Mas nós costumamos a conceber a idolatria como um pecado exterior.
parece que tem a ver exclusivamente com atitudes que a gente tem na nossa devoção pessoal. Nós costumamos conceber essa idolatria como um pecado até litúrgico, ou seja, que é cometido por ocasião do culto, da devoção particular. Às vezes nós associamos muito a idolatria com o catolicismo romano, ora nós associamos a idolatria com épocas medievais. Nós associamos a idolatria com você se dobrar diante de alguma coisa que representa uma divindade para você. Parece que é isso que é idolatria para a gente. E a gente faz disso um Deus, a gente se dobra sobre ele, a gente é devoto de um santo, isso é idolatria, mas não é bem assim que a Bíblia apresenta a idolatria. Não é bem assim que a Bíblia trata da idolatria. A Bíblia apresenta a idolatria como um pecado interno. Ela não começa nas nossas atitudes de devoção, não começa nos nossos joelhos se dobrando diante de uma estatueta. A idolatria começa no nosso coração. Ela não tem a ver somente com aquilo que nós fazemos, mas fundamentalmente com os motivos pelos quais nós fazemos as coisas. Nós temos algo em nós que vai adorar alguma coisa. E a idolatria expressa quando o nosso coração se devota a isso. Além disso, gente, a Bíblia apresenta a idolatria como um pecado radical. A Bíblia apresenta a idolatria como um pecado que está na raiz de todos os outros pecados. Nós funcionamos de dentro para fora. Nós somos criados para funcionar dessa maneira. Eu falo isso direto aqui, nós funcionamos de dentro para fora. A restauração de Deus vem de dentro para fora. As nossas atitudes vêm de dentro para fora porque elas começam no nosso coração. Então, aquilo que acontece em nossa dimensão interior, ou seja, lá no nosso coração, determina o que acontece na nossa dimensão exterior. Então, a idolatria não é um pecado essencialmente prático de atitude. A idolatria começa dentro do nosso coração. A idolatria nasce no nosso coração antes de ser expressa nas nossas atitudes. A idolatria é um pecado interno, de motivação, do nosso coração. E isso torna a idolatria tão perigosa. Isso torna esse pecado tão perigoso. E é por isso que Deus começa as suas 10 palavras olhando para aquele povo e dizendo assim: vocês precisam aprender uma coisa. Existe algo no coração de vocês que vai tentar tirar vocês de mim. Ou melhor, tirar eu, o Deus verdadeiro, de dentro de vocês. A idolatria é um risco real para o povo de Deus. Assim como era para o Egito, para o povo que estava no Egito e agora está no Monte Sinai, essa idolatria continua sendo um risco real para mim e para você. Ela nasce no seu coração. Tem um texto na Bíblia, em Ezequiel, capítulo 14, do versículo 1 ao 5, onde o profeta está ali diante de algumas pessoas e Deus fala com esse profeta e diz assim para ele: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem. Olha só o que Deus falou com esse profeta, o profeta Ezequiel. Estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Presta atenção. Olha o que Deus fala. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, eu, o Senhor, lhes responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Olha como a Bíblia é tão explícita em mostrar para mim e para você que a idolatria, adorar algo que não é Deus, ela começa aqui dentro e não aqui fora. Tem a ver muito mais com a motivação e com o que está dentro do teu coração do que com as suas atitudes. Não que as suas atitudes não mostrem alguma coisa, mas é muito mais profundo do que parece. Mas o que é a idolatria? Se ela nasce no coração, nós podemos tentar trazer uma definição do que seria isso na vida, na prática, que Deus está ali falando para aquele povo no Monte Sinai. A idolatria, gente, nada mais é do que uma substituição do Criador pela criatura. Presta atenção nessa frase, tenta pensar sobre isso. A idolatria
ela é a substituição do Criador pela criatura. O que implica que qualquer coisa é um ídolo em potencial. Qualquer coisa pode ser um ídolo. Uma pessoa, um objeto, uma ideia, uma relação, um evento, um grupo social ou qualquer outra coisa em que você possa pensar. Qualquer circunstância em que tratamos algo temporal como se fosse eterno, terreno como se fosse celestial, humano como se fosse divino, relativo como se fosse absoluto, criado como se fosse o Criador. Então, uma coisa que a gente precisa aprender para entender com profundidade o que significa essa primeira palavra de Deus é que a idolatria é tudo aquilo que nós fazemos aqui dentro do nosso coração, porque é aqui que ela começa, quando nós substituímos o Criador pela criatura. E essa substituição pode ser feita com qualquer coisa, seja boa ou seja má. Mas geralmente são coisas boas que roubam o nosso coração nessa substituição. É quando você troca aquilo que é infinito, o nosso Criador, por algo que é finito, que acaba, que tem fim. Algo que foi criado e não algo que é eterno. Tem um texto na Bíblia, no Novo Testamento, que mostra muito claro isso pra gente. Lá em Romanos, capítulo 1, a gente vê Paulo falando para aquela igreja de uma forma muito incisiva e mostrando essa realidade dessa substituição. Olha o que esse texto fala. Tendo conhecimento de Deus ou a Deus, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, ou seja, vazios, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu próprio corpo entre si. Deus os entregou aos desejos do seu coração. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Gente, presta atenção nesse finalzinho. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. O que Paulo está tentando traduzir aqui é que uma vez que o ser humano pecou, uma vez que tudo isso aconteceu, Deus entrega o ser humano aos desejos do seu coração. E os desejos do coração do homem, o meu, o seu, diante da realidade do pecado que ele fez conosco, nós temos desejos tortos, nós temos desejos quebrados, o nosso coração se quebrou, nós somos desfigurados naquilo que nós fomos criados para ser. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, é corrupto, potencialmente corrupto, e nos engana com os nossos desejos todos os dias. Agora esses homens trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados. Essa é a essência da idolatria. Essa substituição de Deus. Aquilo que deveria ser o centro da nossa vida, no nosso coração, foi substituído, foi trocado. E agora nós colocamos coisas criadas, seres criados, no lugar do Criador, que deveria ocupar esse lugar na nossa vida e na nossa essência. É fácil a gente perceber isso no nosso dia a dia. Como que essa idolatria que nasce no nosso coração e é essa substituição de Deus, do Criador pela criatura, como que ela opera dentro de mim? Nós temos uma dinâmica muito explícita quando nós pensamos nisso. Ela opera quando nós confiamos, amamos e obedecemos. Essa é a nossa essência. Confiar, amar e obedecer. Confiar, amar e obedecer. Como assim? Presta atenção. Uma das nossas carências espirituais, uma das coisas que nós temos como carência, necessidade dentro de nós, é a necessidade de segurança. Você concorda comigo? Nós temos necessidade de segurança.
e pressupõe a existência de dois caminhos através dos quais nós podemos tentar encontrá-la. O da confiança no Criador e o da confiança nas criaturas. Mas sempre que optamos pelo segundo, nós incorremos no pecado da idolatria. Sempre que nós deixamos a confiança no Criador eterno, absoluto, soberano, para confiar, depositar o nosso coração em alguma coisa ou alguém que não é o Criador, mas é uma criatura, nós estamos adorando algo, nós somos idólatras. Olha como isso é profundo. A pergunta que nós devemos tomar aqui para nós, como igreja, e tentar olhar para a nossa realidade e ver o que nós devemos fazer, é qual é a fonte de segurança do nosso coração. Como você se sente seguro? Como e quando você se sente seguro? Deixa eu te dar alguns exemplos, talvez para você pensar aí com carinho. Quando que você se sente seguro? Quando a conta do banco não está no vermelho? Mas e se ela ficar no vermelho? Será que você vai se desesperar? Será que você vai ficar preocupado? Será que aquilo vai tirar o teu norte, vai tirar o teu sono? A sua confiança estava naquela segurança que o dinheiro na sua conta bancária te traz, a sua reserva, a gordurinha. Aquilo que fala assim, ó, por um acaso, se aconteceu alguma coisa comigo, eu tenho tanto, eu tenho X ali. É isso que traz a segurança para você? Você se sente seguro quando tudo no seu trabalho está de bom a melhor? Ou seja, quando você está sendo elogiado, quando você está sendo reconhecido, parece que as pessoas veem aquilo que você produz e você está crescendo, você está em ascensão. Isso te traz segurança? Nossa, eu estou seguro, eu estou tranquilo, porque tudo está indo bem. Será que a gente não se sente seguro quando os nossos sonhos eles estão acontecendo, quando fazer as coisas na minha vida do jeito que eu quero está dando certo e eu estou conseguindo, eu sonhei, eu planejei, eu fiz algumas metas e eu tô conquistando. Não tem sentimento de frustração, parece que eu estou seguro porque está tudo dando certo. Será que é quando eu estou bem com a minha família, com os meus amigos? Será que é quando não tem alguma divisão, alguma briga? Assim eu estou seguro, eu deito no travesseiro seguro. Ou será que quando eu sou reconhecido pela pessoa que eu sou, pelo jeito que eu sou, com as minhas falhas, meus defeitos e as minhas qualidades, quando eu sou amado pelas pessoas, reconhecido por elas, será que é isso que me dá segurança? Gente, se dentro de nós existe uma necessidade básica, a necessidade de nos sentirmos seguros, nós temos necessidades de segurança, o que nos faz sentir assim? Porque se qualquer uma dessas coisas, seja a conta bancária, seja o trabalho está indo bem, a carreira profissional em ascensão, seja os sonhos, o jeito que nós fazemos as coisas, os nossos amigos, as nossas famílias, ser amado e reconhecido, quando qualquer uma dessas coisas é o que te faz sentir seguro, cuidado. Porque você pode estar confiando, depositando a tua confiança em coisas criadas e não no Criador. Percebe como isso é sutil? Percebe como isso é muito sutil e perigoso. Mas nós não só confiamos, nós também amamos. Nós colocamos o nosso coração em coisas que não são o Criador. Sempre que confiamos em algo como a fonte de satisfação das nossas necessidades espirituais, nós passamos a amar e desejar esse algo. E a confiança fundamental do nosso coração é evidenciada por aquilo que nós desejamos, aquilo que nós amamos. Quando nós amamos, nós decidimos ter aquilo perto, ter aquilo como essência, como alvo da nossa vida. Só que tem um problema. Se cremos que segurança é aquilo que mais necessitamos, se nós cremos que o que nos deixa seguro é o que nós mais necessitamos na nossa vida, a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus um dia disse que onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Então, se a segurança é ter uma boa condição econômica, ou o caminho para adquirir ela, a gente começa a desejar essa boa condição, a gente começa a amar esse estado de vida. Mais do que tudo, inclusive de Deus. Se nós cremos que ser valorizado, ser respeitado, ser reconhecido como pessoas, como seres humanos, ter reconhecimento é o que nos vai fazer ser plenos, completos, esse valor que o reconhecimento das pessoas nos devota, é isso que nos deixa seguros,
que faz sentido para a nossa vida, então nós começamos a desejar esse reconhecimento acima de tudo, inclusive de Deus. Nós começamos a buscar, e o amor é uma atitude, então nós começamos a agir em prol daquilo que nós desejamos no nosso coração. Gente, onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Não, nós não só confiamos, mas nós amamos, desejamos, nos entregamos àquilo. E se não é o Criador, são as coisas criadas. A direção fundamental do nosso coração, ou seja, a nossa confiança, é evidenciada por aquilo que nós desejamos, ou seja, o nosso amor. Fomos criados para amar a Deus, gente. Nós fomos criados para amar a Deus de todo o nosso coração. E quando nós amamos e desejamos qualquer coisa mais do que Ele, nós estamos sendo tomados pelo pecado da idolatria. Quando nós amamos e desejamos qualquer coisa mais do que Ele, nós estamos sendo tomados pelo pecado da idolatria. A pergunta que vem na nossa mente agora é: o que você deseja de todo o teu coração? O que você quer? O que você almeja? Sabe aquele negócio assim, ó, quando a gente para e pensa assim, o que é aquilo que eu sinto que se eu tiver na minha vida eu vou ser completo? Se eu tiver na minha vida eu vou ser feliz. Se eu tiver na minha vida eu vou estar satisfeito. O que é aquele objeto, aquela pessoa? Ah, se eu tiver um casamento perfeito, eu estou solteiro. Se eu tiver um casamento perfeito, aí eu vou estar completo, eu vou ser perfeito. Ah, se eu tiver filhos, aí eu vou estar completo, eu vou ser perfeito. Ah, se eu tiver estabilidade econômica, aí eu vou estar completo. Eu não estou falando de riqueza, gente, eu estou falando de estabilidade econômica. Você não precisa ser rico para adorar o dinheiro. Tem muito pobre que adora o dinheiro. A gente vê os funks das ostentações aí espalhados pela vida. O que é aquilo? Pessoas da periferia que adoraram tanto dinheiro e tantos outros adorando o dinheiro que não tem, mas que desejam ter. Então o que é isso que você precisa para ser satisfeito? Todos nós podemos projetar isso de forma errada. Eu queria que você pensasse aí no seu coração. O que você deseja? Esse sentimento de se eu tiver isso, eu vou ser completo. Mas não para por aí. Porque além de confiar e amar, além de ter a segurança e desejar e agir para conseguir, nós nos rendemos e obedecemos, nós nos devotamos àquilo que nós adoramos. Se nós adoramos ao Criador, nós nos devotamos e obedecemos ao Criador, mas se nós adoramos a criatura, nós nos devotamos e obedecemos à criatura. Nós vamos devotar o nosso coração para aquilo. Nós não fomos criados apenas para a confiança e o desejo. Nós fomos criados também para a obediência. Para nós, obedecer não é uma opção. Nós sempre obedeceremos a alguém ou alguma coisa. A questão é a quem nós vamos obedecer. Porque nós fomos criados para ouvir a voz de Deus e atender ela. E todas as vezes que atendemos os comandos de outro que não é Ele, nós estamos cometendo, incorremos em idolatria. Gente, Deus também pode ser substituído nesse particular. Porque nós somos criados para ouvir a voz dele, mas nós insistimos em ouvir outras vozes. Seja a voz que está ali impregnada na cultura do Netflix. Gente, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você ouve, cuidado com as sutilezas como isso vem tomando o nosso coração e nos fazendo questionar o que Deus fala, o que Deus é. Cuidado! Às vezes nós ouvimos tantas vozes que nós nos perdemos nela. E nós nos rendemos, nós nos devotamos a alguma coisa ou a alguém que não é o nosso Criador. Vocês percebem isso? Percebe a seriedade do que eu estou tratando aqui? Dá uma olhada nessas 3 palavras de novo. A idolatria, ela se apresenta assim, essas 3 coisas. Confiança, amor e obediência. Geralmente essas coisas estão juntas o tempo todo na nossa vida. Mas é possível verificar uma coisa lógica, uma ordem lógica nessas 3 etapas. Tudo começa com a confiança de que algo pode ser a fonte da nossa plena satisfação. Essa confiança nos leva a desejar esse algo mais do que tudo, inclusive Deus. E na esperança de alcançá-lo, nós passamos a atender às suas exigências, nós passamos a atender aquilo que é preciso. Se o trabalho é essa coisa, nós vamos nos devotar todos os dias mais um pouco para ele.
Se o dinheiro é essa coisa, nós vamos buscá-lo intensamente com tudo que nós somos. Se o reconhecimento é essa coisa, nós vamos buscar esse reconhecimento, nós vamos viver em função disso. Se a visibilidade, se o poder... Você já viu pessoas que adoram poder, que precisam estar por cima, que precisam ser melhores, que precisam ser reconhecidas como alguém que é superior? Não sei, tem uma variedade gigantesca de deuses, assim como o povo tinha no Egito, uma variedade inúmera de deuses. O nosso coração, e é isso que nós precisamos prestar atenção, ele é capaz de transformar qualquer coisa criada em Deus. Pensa um pouquinho aí, no teu contexto, na tua vida, naquilo que você observa nas pessoas que convivem com você. Porque nós confiamos, nós amamos, nós nos devotamos, nós obedecemos, nós nos tornamos escravos, nós servimos, nós começamos a escravizar de novo. Nós começamos a colocar amarras nas nossas vidas e agora nós somos escravos e prisioneiros do nosso trabalho. Nós estamos escravos e prisioneiros de relacionamentos tóxicos. Nós estamos escravos e prisioneiros de relacionamentos abusivos. Nós estamos escravos e prisioneiros da intolerância religiosa, do abuso religioso. Nós estamos escravos e prisioneiros de sonhos avassaladores que colocam a criatura no lugar do Criador. E nós nos tornamos idólatras. E nos rendemos e começamos a obedecer, porque o sentido da nossa vida está naquilo. Romanos 1 diz, os seres humanos trocaram a verdade de Deus e começaram a se entregar para a criatura. Mas onde tudo isso começou? Quais são as raízes da idolatria? Presta atenção onde tudo isso começou. A idolatria é um pecado antigo. A sua origem está lá no Éden. A gente sempre que nos referimos ao pecado dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, nós temos a tendência de identificá-lo imediatamente a um ato de desobediência. É isso que nós sempre falamos, eles desobedeceram a Deus. E isso é verdade, isso é lícito. Mas quando nós lemos Gênesis 3, com outra ótica, nós vemos que esse ato, na verdade, foi um resultado de um processo que se iniciou com a idolatria no coração. O primeiro pecado foi essa substituição. O primeiro pecado foi a confiança, o amor e a obediência ser trocada do Criador para a criatura. Foi esse o primeiro pecado. Tomar e comer do fruto proibido foi um ato de obediência a um ídolo, precedido por desejo, confiança. Aquilo, a confiança, o amor e a obediência. A narrativa da queda diz que a razão pela qual Eva, a mulher, tomou do fruto e comeu foi a percepção de que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, presta atenção, e desejável para dar o entendimento. Os olhos de Eva brilharam diante daquela árvore, e você sabe a história. Eles estavam diante de duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus olhou para aquele jardim e disse para ele, vocês podem comer tudo que vocês estiverem vendo aqui, todas as árvores, todos os frutos, mas de uma árvore vocês não vão comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que vocês comerem dela, vocês morrerão. Mas e a árvore da vida? Ela fazia parte de todas as outras que eles poderiam se alimentar. E a árvore da vida alimentava a essência do que é ser humano. A árvore da vida lhe dava vida, lhe dava vitalidade. A árvore da vida lhe dava eternidade, lhe dava vida e não morte. Diante daqueles dois homens, seres humanos, estava a vida e a morte. A vida e a morte. E eles já fizeram a sua escolha. Eles fizeram a escolha quando ouviram a voz da serpente, quando ouviram a tentação que foi lhe imposta, quando eles ouviram a voz do questionamento, da dúvida, de forma sorrateira, perguntar, será que foi isso mesmo que Deus falou? Será que é isso que Deus está falando? Eu acho que você entendeu errado. E quando eles olham para a árvore que geraria morte na vida deles, a árvore da desobediência, na verdade o seu coração já estava devotado para um desejo que estava aqui dentro.
Tudo isso, gente, mostra que o ato de comer o fruto proibido foi, na verdade, a expressão mais visível de um processo que começou já na substituição de Deus como fonte de conhecimento, de segurança, da voz que dava norte e segurança para aquele povo, sobre a realidade pelo próprio homem. Eva olhou aquilo e falou assim: eu vou ser como Deus? Por que eu não vou comer se eu vou ser como Deus? Quando o ser humano, Adão e Eva, faz a sua decisão e eles se rendem ao desejo do seu coração, lembra? Confiar, amar, obedecer. Eles se rendem a isso. Eles confiam que esse é o caminho melhor para a vida deles. Eles desejam ser como deuses e eles se devotam, eles se entregam a uma atitude de desobediência a Deus, mas obediência ao seu coração. A idolatria começou aí. As consequências disso: o homem perdeu a sua pureza e a sua integridade. Eles perceberam que eles estavam nus, a vergonha entrou ali naquele jardim, eles se esconderam. Ao invés de confiar na voz de Deus, eles passaram a confiar na voz da serpente, na voz dos seus desejos, na voz do seu coração. Ele perdeu a pureza e a integridade que Deus havia os criado. O homem perdeu a intimidade com Deus. Eles se esconderam de Deus, eles tiveram vergonha e medo de Deus, foram capazes de Deus falar onde vocês estão, e eles estavam escondidos, eles não queriam mais ter um relacionamento com Deus por medo. O medo, a vergonha entrou no coração deles. Eles conheceram o que era o mal. Eles perderam a intimidade e a pureza um com o outro, a intimidade foi rompida. Agora eles olham um para o outro, Adão e Eva olhando um para o outro, e eles percebem que eles tinham vergonha, eles tinham maldade, eles tinham malícia. Eles perderam o jardim, porque eles foram expulsos daquele lugar onde a árvore da vida ficava. Eles não podiam comer mais daquela árvore, porque ela daria a eternidade para eles. Eles perderam o seu propósito original, porque agora eles não podiam mais cultivar aquele jardim, ter um relacionamento tão próximo com Deus no jardim que Deus criou para isso. Eles perderam a sua liberdade, a liberdade de seguir somente a voz de Deus e ser o que foram criados para ser. Eles perderam a sua vida. Esse foi o resultado da morte em todas as suas dimensões, física, moral e espiritual. E sabe por que eles perderam tudo isso? Porque a idolatria preencheu o sentido da vida deles, a confiança, o amor e a obediência. Isso é tão sério, gente, que nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar que o ser humano é um ser criado. A primeira coisa que nós temos que entender da nossa essência, que ao contrário de Deus, que é absoluto, autossuficiente, nós somos seres relativos. Nós possuímos inúmeras necessidades. Nós somos religiosos, adoradores por natureza. Na qualidade de criatura, nós não possuímos apenas carência, mas também necessidade de suprir essas carências, as carências espirituais. Como que a gente supre todas elas? Nós colocamos coisas e pessoas. Se não Deus está suprindo todas as nossas carências e necessidades, alguma outra coisa ou pessoa está suprindo ela. O homem é um ser originalmente teocêntrico. Dá para perceber isso. O homem era religiosamente orientado para Deus. Gente, Deus, ele descia naquele jardim. A Bíblia fala que na viração do dia Deus descia ali para conversar com o homem. O ser humano, ele era completamente voltado para Deus. Deus se encontrava com ele todo dia. Era um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Mas preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Mas depois da queda, o ser humano que trocou Deus, o Criador, pela criatura, ele se tornou um ser egocêntrico. Ele deixa de ser teocêntrico e se torna egocêntrico. A queda não elimina, gente, o impulso religioso, espiritual do ser humano, até porque isso faz parte da nossa natureza, do nosso DNA. Nós simplesmente deixamos de ser o que somos, ou seja, humanos, se nós perdemos esse lado de conexão com Deus espiritual. O que a queda fez foi de redirecionar esse impulso religioso de Deus para o próprio homem.
A partir dela, Deus foi destronado do nosso coração e nós mesmos passamos a ocupar o lugar que pertencia somente a Ele. Esse redirecionamento é essencial. Não aconteceu sem consequência. E aqui está a razão por que a idolatria é essa realidade. Nós substituímos no coração o Criador, que é absoluto, pela criatura, que é relativo. Nós tiramos Deus do nosso coração para colocar eu. Deus é o grande eu sou. A humanidade trocou o grande eu sou pelo grande sou eu. E agora o centro da nossa vida, sou eu mesmo. Olha para o mundo, gente. Olha para a cultura, olha para tudo que nós vivemos, olha para onde está caminhando as coisas e fala para mim se no centro de tudo não está o ser humano, quem ele é, o eu, a minha vontade, o meu egoísmo, o meu orgulho pessoal, de tudo que acontece na nossa vida, os pecados mais horrorosos que nós cometemos, vem dessa inversão. Nós trocamos o grande eu sou para o eu, o grande sou eu. A queda nos separou daquele que, por ser tudo em todos, origem, meio e fim de todas as coisas, é suficiente para suprir todas as nossas necessidades espirituais. E o resultado foi que nós entramos numa tentativa sem fim de satisfazer as nossas necessidades espirituais por meio de tudo aquilo que, na realidade criada, ela não é capaz de fazer. Ela não é capaz de fazer. Nós mesmos não satisfazemos as necessidades que nós temos. Os nossos relacionamentos de amizades, os nossos relacionamentos familiares, eles são importantes, eles são primordiais, são criação de Deus, mas isso não pode satisfazer as nossas necessidades, porque somente Deus consegue fazer isso. Percebe? Percebe o quanto a idolatria é perigoso? João Calvino afirma que a nossa imaginação desde então se tornou uma perpétua fábrica de ídolos, porque nós começamos a tentar preencher esse buraco que nós criamos com todo tipo de coisa e pessoas. O resultado é um vazio. É a tendência de tentar preencher isso com coisas que não tem capacidade de fazer. A idolatria sempre é um ato de serviço a nós mesmos, que consiste na tentativa de suprir carências espirituais, que são tratadas como necessidades finais através do apego desmedido e sujeição definitiva a elementos criados. Mas como enfrentar então a idolatria? Como que nós podemos enfrentar tudo isso? E eu queria concluir não somente apontando para esse grande problema, mas mostrando a direção que Deus estava dando para aquele povo nos pés do Sinai. Quando Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Vocês entenderam isso? Vocês querem viver uma vida boa? Vocês querem voltar à essência do que vocês são? Vocês querem aprender a viver em liberdade? Vocês precisam aprender essa verdade. Não terás outros deuses diante de mim. E para a gente entender, depois que nós entendemos tudo o que a idolatria é, o que ela faz com a gente, nós precisamos saber, então, o que eu faço agora, pastor? A Bíblia tem um versículo lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Você conhece esse versículo. Ele diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Gente, presta atenção nesse versículo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Dele depende toda a sua vida. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Se a idolatria é algo que começa aqui dentro, se essa substituição, essa troca começou aqui dentro, se é algo que nós confiamos, amamos e obedecemos, tudo isso começa aqui dentro, no meu dia a dia, todo dia, o que eu preciso fazer? Olhar para o meu coração e entender o que pode estar aqui dentro, que pode estar gerando tudo isso, porque a idolatria começa a gerar uma cascata de pecados na minha vida. Quando eu substituo o Criador pela criatura. Mas como que eu vou conseguir fazer um movimento de olhar para o meu coração, guardá-lo, protegê-lo e entender se eu realmente sou um idólatra, o que está tomando o lugar de Deus na minha vida? Você precisa fazer um movimento de autorreflexão. É você olhar para si mesmo,
analisar a si mesmo, conversar com si mesmo, olhar aquilo que te envolve. E eu queria te dar um direcionamento rápido, prático sobre isso. Como que você pode fazer isso? Primeiro, preste atenção nessa autorreflexão nos seus pensamentos. O que passa na sua cabeça? Gente, o que ocupa os seus pensamentos? O que preenche a sua mente? Os seus desejos estão aqui. Então, os desejos que você tem estão inundando os seus pensamentos. Você só sabe pensar nisso. É nisso que você pensa quando acorda, é nisso que você pensa quando deita, é nisso que você pensa no dia todo. Você preenche os seus pensamentos de quê? Gente, começa a listar aquilo que mais passa nos seus pensamentos, na sua cabeça, e você pode descobrir qual é o Deus do seu coração. Começa a fazer isso. O que te dá medo? O que te dá insegurança? O que traz sentido e significado para a tua vida? Talvez esses pensamentos estão rodando na tua cabeça e isso pode te mostrar, sinalizar se existe alguma coisa fora de ordem aí no teu coração. Um segundo, você precisa prestar atenção nas suas palavras. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Nós falamos aquilo que nós estamos cheios. Gente, nós como cristãos, como servos de Deus, nós deveríamos falar daquilo que o nosso coração está cheio. O nosso coração deveria estar cheio de quê? Ou de quem? De Deus. Mas tem boca de crente que precisa ser lavada com sabão. Porque fala de tudo menos de Deus na sua vida. Gente, a Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você quer descobrir qual Deus é o Deus da sua vida, se é o lazer, o prazer, ou se é outra coisa, olha o que você está falando. Quais são as palavras que mais saem dos seus lábios? Como elas saem? Pode ser um sintoma. Olha os seus sentimentos. Pergunta para você mesmo, nessa análise, nessa autorreflexão, quais são os meus medos? Sabe aquele sentimento de estar faltando alguma coisa, de estar incompleto? Aquela sensação de que falta alguma coisa na minha vida para que eu seja completo, pleno? Você tem isso? Você sente esse medo? Você sente esse... Você tem isso? Olha para isso. Porque isso pode ser um sintoma, um sinal de que alguma coisa dentro do teu coração está fora de ordem. E por fim, as suas reações. Quais são as suas reações? Como você tem reagido? Quais são as suas atitudes? Reações têm a ver com atitude. As suas atitudes que manifestam aquilo que está dentro de você. Pensamentos, palavras e sentimentos. Como você reage? Gente, mas como que eu vou fazer essa autorreflexão, pastor? Como que eu vou conseguir fazer? Primeiro você precisa parar para pensar. E no mundo de correria como nós estamos vivendo, a última coisa que nós fazemos é parar para pensar. Nós começamos simplesmente a viver. Nós ligamos o automático, nós ligamos o piloto automático e vamos vivendo. Acordamos, trabalhamos, chegamos em casa dormindo. Acordamos, trabalhamos, chegamos em casa dormindo. Nós ligamos tanto ao automático que nós não conseguimos parar para refletir e pensar. E você precisa fazer isso. Porque Deus está bradando do alto dos sinais. Não terás outro Deus diante de mim. E talvez você não está ouvindo. E você vive a sua vida confiando, amando e obedecendo a alguma criatura que não é o Criador. Como eu vou fazer essa autorreflexão? Entregando o seu coração para a Bíblia. Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus. É ela que vai dar norte para a gente. Tem um versículo que fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela vem de Deus e é útil para o nosso ensino, repreensão, correção, instrução na justiça. E olha só a finalidade disso, que coisa linda. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para que o homem de Deus seja apto, habilitado e plenamente preparado. Ou seja, quando o coração ele deixa de ter um ídolo e começa a ter Deus. A palavra de Deus, gente, é um instrumento através do qual o Espírito Santo nos conduz a esse discernimento. É ela que vai falar, é isso que está certo, é isso que não está certo. Era o que Deus fazia no Jardim do Éden. Antes de Eva e Adão quererem ouvir outras vozes, principalmente o seu coração. De um lado, essa palavra ela nos beneficia, fornecendo os critérios por meio dos quais nós interpretamos essas manifestações exteriores nesse movimento de reflexão. Você quer saber se você está fazendo alguma coisa fora do lugar? Vai para a Bíblia, vê o que a Bíblia fala sobre isso.
Preste atenção nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas emoções, nas suas reações, mas leia isso pela ótica do que Deus fala, não do que a cultura fala. Porque se você lê isso na ótica da cultura, você vai falar assim, não, todo mundo está fazendo isso. Gente, isso é normal. Ah, que isso, brasileiro? Brasileiro sempre dá um jeitinho nas coisas. O que tem em dar uma mentidinha aqui? O que tem em emprestar a senha daquilo que você está pagando como assinatura mensal? O que tem sonegar um pouquinho de imposto? O que tem contar? Gente, olha para a Bíblia. Mas ela também nos modela. Ela nos leva a ter a mente de Cristo. Ela direciona o nosso entendimento, ela impulsiona as nossas disposições. Se você tiver contato com a palavra de Deus, a Bíblia fala, ela vai te transformar, porque ela é a única capaz de gerar fé, arrependimento e salvação para nós. Então, faça essa autorreflexão. Observe as suas palavras, seus pensamentos, as suas palavras, os seus sentimentos e observe as suas reações, mas observe isso tendo como base do que é certo e o que é errado a voz de Deus. E nenhuma outra mais. Porque muitas vozes vão ecoar no teu coração dizendo para você, é isso mesmo que ele está falando? Eu acho que você entendeu errado. Ah, mas é tão normal. O importante é amar. O importante é ser feliz. O importante é você fazer bem para o outro. Gente, todas essas coisas legítimas, ser feliz, amar e fazer bem para o outro, elas são legítimas, desde que colocadas no lugar certo. Desde que elas não substituam o Criador das nossas vidas. Porque quando ela substitui, nós criamos ídolos. Seja a felicidade, seja o amor romântico, seja o bem para o próximo, nós não podemos ocupar o lugar que é somente de Deus. Cuidado com as vozes que ecoam dentro da tua casa. Cuidado com o que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Cuidado com o que eles assistem. Cuidado com o que você assiste. Nós estamos sendo consumidos por uma cultura que sutilmente está entrando no nosso coração para dizer, não é muito bem assim que a Bíblia está falando, você está entendendo errado, isso pode, mas e se for assim? Não, isso é normal, todo mundo está fazendo, então pode. Cuidado, Deus decide o que é normal. A voz dele decide o que é normal. Eu queria terminar convidando você para refletir em duas coisas diante de tudo isso que nós conversamos. A primeira delas é: faça o autoexame. Faça essa autorreflexão. Verifique todo dia o que está aí dentro aí do teu coração. Qual é o sentido da tua vida? Qual é o significado da tua existência? O que te move para isso? Você precisa parar para fazer essa oração. Olha o que Davi um dia escreveu. Nós precisamos repetir isso todo dia. Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas iniquidades. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelos caminhos eternos. Eu quero ouvir a sua voz, Deus, e nenhuma outra. Eu quero que o Senhor seja o centro do meu coração e nenhuma outra coisa criada ou pessoa. Só o Senhor. E o segundo movimento que nós podemos e devemos ter é guarde o coração. Guarde o coração se aprofundando nas palavras de vida eterna. Guarde o coração entendendo o que elas significam para você. É por isso que nós estamos aqui nessa série chamada Raízes. Porque a Bíblia fala que nós pecamos porque não conhecemos as Escrituras. Nós precisamos entender o que significa isso para a nossa vida. Nós precisamos entender profundamente o que significa não terás outros deuses diante de mim. Porque eu e você podemos ser idólatras, praticantes, e não estarmos percebendo isso, ou vivendo assim, porque não conhecemos com profundidade aquilo que Deus tem nos falado. Então guarde o seu coração, se aprofunde nessas palavras. Responda para Jesus como os apóstolos responderam. Gente, só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Faça isso durante essa semana. Se você quiser conversar, vamos conversar no pequeno grupo, ou quem sabe numa conversa particular. Mas não deixe de olhar para o seu coração.
Não deixe de tirar qualquer coisa que possa estar ocupando o lugar que é só de Deus na tua vida. Isso é muito sério. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está, preparasse o seu coração para o momento final desse culto. E enquanto essa canção toca, você vai orar. Quem sabe essa oração que Davi fez? Senhor, sonda o meu coração, vê se existe alguma coisa que precisa ser mudada, vê se tem alguma coisa fora de ordem que precisa voltar para o lugar certo. Me ajuda a discernir os ídolos do meu coração e me ajuda a trazer o Senhor de volta para onde só o Senhor pode estar. Feche os seus olhos, prepara o seu coração e ora, fala com o Senhor. Faça isso. Desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, oh vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar.